Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. E Brahma Kumaris, um grupo neo-hindu fundado em 1930, Brahma Kumaris, tem como principal central a ideia de que a alma está separada do corpo humano, mas reside no seu interior. Para Brahma Kumaris, a alma é um pontinho de luz existente num corpo físico e reencarna 84 vezes. Seus seguidores se libertam do ciclo da morte e renascimento após 84 encarnações. Se você não é um adepto, sua alma começa o ciclo de 84 novamente. Nesse grupo acredita-se que a vida só existe na Terra, que o universo é um menor do que a ciência revelou e que o tempo é cíclico, repetindo-se de forma idêntica a cada 5.000 anos. Cada ciclo começa puro, depois vai se degradando com o tempo até que, no final, o mundo é destruído num holocausto nuclear a fim de abrir caminho para o próximo ciclo. Somente 900.000 Brahma Kumaris vão sobreviver para desfrutar a vida num paraíso tecnológico com máquinas movidas pelo pensamento e vida estendida. Todos os outros deixarão de existir, pois toda a Terra, exceto a Índia, vai mergulhar nos oceanos. Quando a hora chegar, eles vão renascer e o ciclo vai se repetir. Ekankar é uma religião moderna que se desenvolveu mais ou menos na década de 1960 e é conhecida como a luz e o som de Deus. Ek é o espírito divino que aparece para os seres humanos como luz e som, uma corrente sonora que pode transportar a alma de volta a Deus. E a meta suprema do seguidor dessa religião é conseguir se reunir com Deus. Cada alma humana é individual e é uma centelha de Deus e está numa jornada espiritual para sua autorrealização. Essa jornada é empreendida à medida que a alma viaja para os mundos espirituais, planos de existência que estão no interior de cada seguidor dessa religião, não nos reinos externos, alcançados através dos exercícios espirituais, cânticos e meditação, sob a orientação de Mahanta, o mestre Ek vivo. Ekankar ensina que a alma reencarna várias vezes ao fim de expiar o karma negativo, até por fim se tornar iluminada e capaz de manifestar suas qualidades divinas. Acredita-se que a vida após a morte, Ekankar, seja uma continuação da existência da alma nos mundos interiores, o plano etérico, ou da alma, nos quais a alma entra conscientemente quando a dívida kármica ela é paga. Bom, falando sobre o espiritualismo e a alma. Os espiritualistas tradicionais postulam uma série de 7 planos espirituais, não muito diferente dos 9 reinos de Edgar Cayce, regidos pelos planetas. Neste caso, à medida que evolui, a alma se eleva até atingir o último reino da unidade universal. A alma básica, pouco desenvolvida, cheia de culpa e pecado, sem vergonha e sem nenhuma consciência de moralidade, passa depois da morte para o primeiro domínio, que se equipara ao inferno. Esse é um mundo onde as almas perturbadas passam um longo período de se sentirem compelidas a avançar para o reino seguinte. A alma da maioria das pessoas, porém, vai diretamente para o segundo nível ao morrer, um plano que é uma transição entre os planos inferiores da vida e o inferno, e os reinos perfeitos e mais elevados do universo. Esse segundo outro plano é um lugar onde as almas refletem e observam a própria vida. Assemelhando-se à vida na Terra ou espelhando a esse plano, permite que a alma lance mão do conhecimento que obteve nas vidas passadas, à medida que galga os degraus da escada da evolução. O terceiro nível é para as almas que já estão resgatando a sua herança kármica, a consciência, entendimento e vontade de se redimir. A partir desse nível, a alma pode iniciar o processo de entrar numa nova vida, se assim quiser. E é desse nível que, segundo creem os espiritualistas, partem as mensagens espirituais mais proféticas. O quarto nível é aquele partir do qual as almas evoluídas ensinam e orientam os que estão na Terra. Muitos líderes religiosos, gurus espirituais e figuras literárias evoluídas ascenderam a esse nível e se prepararam para divulgar ao mundo o conhecimento que só pode ser adquirido nesse estado elevado.
No quinto nível, a alma deixa para trás a consciência humana, silêncio, ausência de ego e uma consciência serena e perfeita da unidade com o universo, e é a que aguarda essa alma de grande evolução. Acredita-se que Jesus, Buda e outros líderes espirituais tenham experimentado esse nível de consciência. Chegando ao sexto plano, a alma está finalmente em sintonia com a consciência cósmica e não tem nenhum senso de separação ou individualidade. O sétimo nível, por fim, o objetivo de toda a alma é o lugar onde a alma transcende o seu próprio senso de alma e se reúne com a alma do mundo e o universo. Falando sobre Carl Jung e a alma. Carl G. Jung, ou Jung, nascido em 1875 e falecido em 1961 depois de Cristo. É mais conhecido por ser o pai da psicologia analítica, uma das mais precursoras da psicologia transcendental contemporânea. Seu conceito de inconsciente coletivo, arquétipos e individualização descrevem um processo pelo qual todo o ser humano desenvolve os elementos do self para tornar-se um ser autoconsciente íntegro, bem equilibrado e funcional. Jung postulou uma série de imagens e eventos comuns e universais que todos os seres humanos têm em comum. De acordo com ele, esses arquétipos são expressões do inconsciente coletivo, poder-se-ia dizer a alma do mundo, e desempenham um importante papel na formação das relações humanas. Eles influenciam a experiência e os sentimentos humanos, devem ser integrados à psique para propiciar a totalidade da pessoa bem equilibrada. Para Jung, a alma era um tipo especial de complexo que pode ser mais bem descrito como uma personalidade. Ela também poderia atuar como uma mensageira entre a mente inconsciente e consciente. Ele afirmava que a alma de um homem é feminina, conhecida como anima, enquanto a alma de uma mulher é masculina, conhecida como animus, e que esses elementos precisavam estar em equilíbrio integrados com o resto da psique. A anima e o animus representam aspectos opostos aos da persona, a autoimagem exterior que todos representam ao mundo externo. A anima de um homem intelectual e extrovertido seria sentimental e empática, enquanto o animus de uma mulher, intuitiva e tímida, seria mundano e autoconfiante. As características da anima são a percepção, a intuição, a capacidade de perdão e empatia e a criatividade. As características do animus são a assertividade, a determinação, a força, a coragem, a ambição. Se a anima ou o animus são ignorados ou reprimidos, a pessoa não pode ser inteira quando um homem reprime seu lado feminino, que é uma grande possibilidade numa cultura patriarcal. Isso faz dele uma pessoa menos inteira, que pode facilmente tornar-se frágil e incapaz de lidar com as demandas emocionais da vida moderna. Da mesma forma, quando as mulheres ignoram o seu lado corajoso, isso coloca a alma delas em risco também. O que Jung propôs foi que tentemos integrar ambos e assim tornamo-nos inteiros. James Hillman, que morreu em 2011, que se formou em psicologia junguiana, tinha uma visão radicalmente diferente da de Jung. Ele se concentrou nos sonhos, que via como fenômenos, como significados pessoais. Em vez de buscar os arquétipos, para ele o verdadeiro significado do sonho só podia ser encontrado quando se compreendia as associações do sonhador com as imagens e eventos do sonho. No sistema de crenças de Hillman, a alma do mundo, ou anima mundi, é um núcleo do nosso ser. A alma do mundo molda as fantasias e os mitos da psicologia do indivíduo, sendo o ego simplesmente uma dessas fantasias entre muitas outras. Hillman usava a expressão do poeta John Keats, cultivo da alma. Argumentava que a alma era um conceito deliberadamente ambíguo. Para ele, era composta de diferentes seres e personalidades, simbolizados pelos deuses e deusas de eras passadas. Sonhos, imagens e a imaginação humana eram a linguagem da alma, cheios de significados para que a pessoa os vivenciasse. Na visão de Hillman, tudo o que a alma queria era experienciar a beleza, a aprofundar continuamente o senso de beleza e a mais pura expressão do cultivo da alma. Os traços da personalidade com que os seres humanos nasceram são uma parte íntima da sua alma e devem ser estimulados, em vez de transformados ou disciplinados. Em seu conhecido livro, O Código do Ser, ele apresentou a teoria de que, assim como o majestoso carvalho está dentro da bolota, uma pessoa carrega dentro de si um núcleo ativo de verdade esperando para ser vivenciado. Isso se assemelha ao daimon grego que descreve a força orientadora invisível em nossa vida.
O conceito de almas gêmeas partiu originalmente de uma história, ou possivelmente da recontagem de um mito relatada no Banquete de Platão. A história é assim. No começo, os seres humanos tinham 4 braços, 4 pernas, 2 rostos e 3 sexos, o masculino, o feminino e o andrógeno, sendo os andrógenos os mais numerosos. Os seres humanos eram felizes, contentes e poderosos, tão poderosos ou felizes que os deuses se sentiram ameaçados. Por isso dividiram cada ser em 2 e os espalharam através do tempo e do espaço, condenando-os a procurar pelo mundo a outra metade de si mesmo. Sem a outra metade de sua alma, cada gênero sentia-se sozinho e incompleto. Naturalmente, aqueles que eram do sexo masculino procuravam seu gênero do sexo masculino que os completasse. Aqueles do sexo feminino procuravam o seu duplo do sexo feminino, enquanto os andrógenos ansiavam pelo seu gênero do sexo oposto, que os tornaria inteiros novamente. Esse conto antigo encontrou grande aceitação no movimento da nova era. A natureza abrangente, tolerante e questionadora desse movimento achou fascinante a ideia de todos terem uma alma gêmea. O conceito foi por fim cristalizado na crença de que o encontro de sua alma gêmea cria um vínculo tão forte que dura para sempre. A reunião mental, espiritual, física e sexual, criando uma energia transfiguradora e um amor profundo que poderiam ligar as almas nos seus eu superiores ou serem usados para ajudar a cura do planeta. Cada alma reencarnaria várias vezes, aprendendo, crescendo e tornando-se mais sábia a cada vida, até se reunir com sua alma gêmea. Embora os termos alma gêmeas e chama gêmeas sejam muitas vezes utilizados como sinônimos, há uma escola de pensamento que considerava o conceito de almas gêmeas menos sofisticado. As almas gêmeas, ou as chamas gêmeas, podem ser vistas como 2 espelhos, refletindo todas as falhas e defeitos um do outro, a fim de trabalhar em conjunto para se desenvolverem e aperfeiçoarem mutuamente. Falando sobre a neurologia e a alma. Embora o estudo científico do sistema nervoso tenha antecedentes que remontam a pelo menos 1700 anos antes de Cristo, quando os antigos egípcios usavam a trepanação, que seria a perfuração de orifício do crânio, para curar dores de cabeça, esse ramo da ciência é uma especialidade relativamente nova. À medida que se desenvolve, a neurociência está desafiando a visão tradicional da alma e do corpo como entidades separadas. Uma pesquisa recente mostrou um padrão replicável na atividade cerebral associada com estados de êxtase religioso ou de transcendência, como a meditação budista, os dervixes rodopiantes do sufismo e as orações públicas dos cristãos carismáticos. Essa pesquisa está começando a explicar as diferenças entre cognição consciente e inconsciente. A memória é uma parte vital da vida da humanidade. De acordo com os neurologistas, as experiências humanas, as coisas da vida humana que nos fazem ser quem somos, estão armazenadas em nossa memória, não na nossa alma. O cérebro é um órgão incrível e capaz de quase tudo, certamente no nível mental e imaginativo. Mesmo as imagens universais vistas nas chamadas experiências de quase morte são consideradas produtos de atividade cerebral. De acordo com o autor e neurologista norte-americano Oliver Sacks, os seres humanos sempre tiveram o desejo de viver para sempre e a crença na alma que sobrevive após a morte satisfaz esse desejo. Os cientistas reconhecem esse desejo de ter uma alma, mas o consideram nada mais do que isso, um simples desejo. Com os avanços da neurociência, porém, e especialistas como Sacks acreditam cada vez mais que a alma seja algo que simplesmente não existe e que tudo que é humano está contido no corpo físico. Esse ponto de vista existencialista, contudo, está sendo agora revisto pelos físicos modernos, particularmente aqueles que pesquisam o campo da mecânica quântica. Dentro de um contexto de nova teoria, uma teoria notável apresentada por 2 eminentes cientistas afirma que a experiência de quase morte ocorre quando substâncias quânticas que formam a alma deixam o sistema nervoso e entram no universo. Nessa teoria, a consciência é considerada um programa de computador quântico contido no cérebro que pode persistir no universo após a morte. O Dr. Stuart Hameroff, que foi o professor emérito dos departamentos de anestesiologia e psicologia e diretor do Centro de Estudos da Consciência da Universidade do Arizona, desenvolveu essa teoria quase religiosa. Com base numa teoria quântica da consciência, ele e o físico britânico Sir Roger Penrose
propuseram que a essência da alma pode estar contida dentro de estruturas chamadas microtúbulos, dentro das células do cérebro. Eles argumentaram que a nossa experiência de consciência é o resultado de efeitos gravitacionais quânticos nesses microtúbulos, uma teoria que eles chamaram de redução objetiva orquestrada, a abreviatura em inglês de ORT ou R. O Dr. Hameroff, na verdade, defende que a alma é mais do que a interação do neurônio no cérebro. Ela é constituída a partir do próprio tecido do universo e pode ter existido desde o início dos tempos. Numa EQM, que seria a experiência de quase morte, os microtúbulos perdem seu estado quântico e as informações não são destruídas. Elas ou a alma simplesmente retornam ao cosmos. O conceito é semelhante à crença budista hindu de que a consciência é uma parte integrante do universo e, na verdade, é tudo que pode existir, uma posição semelhante ao idealismo filosófico ocidental. A teoria do ORT, ou R, no entanto, é extremamente controversa dentro da comunidade científica. Mesmo assim, Dr. Hameroff acredita que a pesquisa em física quântica está começando a validar não só o seu próprio modelo de ORT, ou R, mas a questão maior de que a alma realmente é. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma, além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.